teremos uma situação que é desfavorável para os governantes na eleição. Que seria? Isso vale, que é a desaceleração da economia. Okay. Isso vale para o governo federal e para os governos estaduais. Tá? Eu gosto muito de repetir uma frase que acho que foi utilizada no teu programa pela Ana Abrão, que ela foi durante 2 anos, acho que, secretária do Estado lá da Fazenda de Goiás, e quando perguntam para ela, quanto tempo você ficou? Ela falava 24 folhas. Falou, o dinheiro que eu tinha era para pagar folha de pagamento. Quando eu conseguia fechar a folha, eu soltava o rojão. Os estados, boa parte dos municípios, e continuam nessa situação ou ainda mais grave. Então, nós temos uma situação em que a eleição vai ter um peso muito grande sobre as contas públicas. Até que ponto vai ser possível controlar isso daí? É uma coisa que, para mim, é fundamental, já pensando em 23, 24 e assim por diante. Outra coisa que eu levanto, que os dois colocaram um C nas respostas deles, que é a perspectiva das reformas. As reformas não aconteceram? Não, é pior do que não aconteceram. As que estão aí, na opinião de todos, é melhor nem fazer. E será que vão acontecer lá para frente? Olhando para os candidatos que estão aí, um deles nunca foi muito favorável a reformas. E ele lidera as pesquisas. O Lula nunca foi favorável a esse tipo de reforma. Tá? E o Bolsonaro, que diz que era favorável, segurou muitas delas. Aceitou a desidratação da única que passou. Então, se as reformas são um ponto fundamental para a gente analisar o Brasil a longo prazo, claro que o ano que vem não vai acontecer, em ano eleitoral não vai acontecer reforma nenhuma. Então, eu discordo. Eu acho que a reforma vem da sociedade, vem de todo mundo. Mas em ano eleitoral passar essas reformas? Não estou falando que... Eu concordo com você, ano que vem não passa nada. Mas dizer que no novo ciclo eleitoral, eleito um presidente que o candidato A ou B historicamente não quiseram fazer e não vão continuar a fazer, se a sociedade realmente demandar, eu discordo. Eu acho que a coisa é muito mais orgânica do que a decisão pessoal de um determinado candidato que, porventura, ganha a presidência. Não, você levanta um ponto importante. Você está dizendo assim, não é por princípio que se exclui essa possibilidade. Mas aí a gente cai naquilo que hoje transformou economistas em analistas de risco político e analistas de risco político em economistas. Faz 10 anos que essa economia não cresce. Ok. E faz 10 anos que esses dois agentes, quem se preocupa com o risco político e quem faz consultoria econômica, falam juntos. Não dá para falar um sem o outro. Então, eu estou transformando você num analista de risco político, porque a sua questão levanta o seguinte, para você a questão, você mesmo levantou, que é: há uma demanda da sociedade por reformas que sugira este calendário eleitoral sob uma demanda da sociedade por reformas, Tony? Eu acho que o sistema político acaba respondendo a isso. Nós somos uma democracia. Você enxerga isso na sociedade? Isso. Eu acho que vai haver essa demanda, que de fato eu diria o seguinte: o candidato que deve ganhar a eleição deve ser exatamente o candidato que caminha ao centro e não fica no seu quintal ideológico qualquer extremidade e, de fato, converse com a sociedade para essas demandas. Acho que a sociedade quer crescimento, faz 10 anos que a gente não cresce. Isso coloca uma instituição como a sua, por exemplo, um grande banco internacional que, evidentemente, não gosta de falar de política doméstica em qualquer país onde esteja. Mas você está forçada a isso, Ana Paula. O cenário político que você examina, qual é, em termos de viabilidade das candidaturas em função da existência ou não de uma discussão sobre reformas? Eu acho que parte desse risco que a gente comentou aqui, ele vem de 2 frontes, né? O fronte fiscal e o político institucional, sim, né? Então, é importante que a gente entenda como que o ambiente está se construindo aí para a próxima corrida eleitoral. Assim, a gente tem 2 possibilidades, né? A ter uma eleição muito polarizada, realmente onde você vai ter... É como estamos no momento. É como as pesquisas indicam, a probabilidade no momento onde você realmente vai ter uma dinâmica de eventos muito forte, muito rápida, obviamente o mercado acompanhando e reagindo, né? A outra possibilidade é você ter novidades nesse front polarizado, né? Onde você consiga fazer esse movimento que o Tony citou mais ao centro. E aí tem 2 coisas que isso significa em termos concretos para que a gente está discutindo reformas, né? A primeira coisa concreta é você realmente ter um desenho de política econômica que vai ficar ali mais claro para todo mundo, porque vai ser uma das diferenciações desse movimento mais centrista. Então vai ter que quase ser discutido na eleição
a questão de contas públicas, por exemplo, que não é muito típico, né, numa discussão política, porque é um assunto muito fechado, muito hermético para a sociedade. E a segunda coisa é a gente sair daí com uma composição dos polos mais ao centro, que possa eventualmente vir a garantir uma maioria, né, um apoio majoritário congressual que viabiliza, né, uma agenda de reformas. O que a gente tem dificuldade, né, em momentos recentes aqui da nossa história é ter governos com base de apoio muito estreita, com dificuldade de aprovar reformas. Agora, falando um pouco das reformas, eu queria só dar apoio aqui, não fala do Tony. Obviamente que eu acho que a gente não cresce, não é 10 anos, a gente tem 4 décadas que o Brasil não cresce, porque o crescimento, quando a gente fala nesse valor... Os últimos 10 anos foram particularmente ruins. Não né? é aquele PIB que a gente enxerga, entendeu, William? É aquele PIB que é realmente o que a gente gera de produtividade na economia. Então, quando você tem uma força de trabalho muito grande, né, entrando no mercado de trabalho, isso acaba parecendo que isso é um PIB grande. Mas quando a gente pondera isso, né, a gente vê que o Brasil está com a produtividade estagnada há 4 décadas. Sim. Então, a gente tem que realmente enfrentar essas reformas, não tem jeito. E o que eu vejo da sociedade é um cansaço sobre mais do mesmo, né? Eu preciso lembrar aqui que a sociedade brasileira foi às ruas pedir uma reforma previdenciária. Que existe uma discussão já consolidada sobre por que o setor público é tratado de forma tão diferente do setor privado no que se refere à contratação, a reconhecimento de mérito dos recursos humanos, por exemplo. Eu acho que está muito consolidado também que o nosso sistema tributário bateu na parede, né? A carga é alta, vaza um monte de esforço, tanto de quem coleta o imposto quanto de quem paga, porque é um sistema com muito custo de transação, gera uma judicialização absurda, né? E a gente tem que enfrentar isso. Essas questões, né, de diagnóstico, elas cresceram nos últimos anos. Então, eu acho que sim, a gente tem na sociedade uma condição boa de fazer uma conversação coletiva para defender as reformas. E se a gente olha no passado recente, olha quanta reforma que a gente fez. Então não dá para negligenciar isso. Eu acho que o Brasil sim tem condições de avançar nessa agenda de reformas estruturais.